Olá, começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Acontece nesta quarta-feira o terceiro ciclo de webconferências, realizado pela especialização interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania da UFG. Na ocasião, serão lançados cerca de 10 livros e e-books com conteúdos aprofundados ao tema da especialização, como direito ambiental, proteção de patrimônio cultural, democracia e ações integradas. O evento acontece a partir das 6 horas da tarde na Livraria Palavrear, que fica no setor leste universitário. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com o IF Goiano. O jornalista Gustavo Martins já está na linha para trazer as novidades da instituição. Bom dia, Gustavo. Quais as notícias de hoje? Bom dia, Isaura. Bom dia para os ouvintes do Intercampus também. É um prazer estar de volta participando aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco de um evento que a gente está realizando na nossa unidade de Urutaí. A gente está promovendo, juntamente com a Federação Internacional de Cães Guia, que é a International Guide Dog Federation, e também a UFG, o Fórum Internacional para o Desenvolvimento de Programas de Cães Guia. Esse evento ele começou ontem, vai até sexta-feira, 5 de abril, como eu disse, lá na nossa unidade de Urutaí. A abertura foi ontem, de manhã, no Centro de Eventos Nilo Peçanha, e contou com a presença de representantes de centro de treinamento de cão-guia do Brasil, de vários estados, também do Uruguai, México e Chile. Esse fórum está sendo um marco a nível nacional, pois é a primeira vez que instituições brasileiras da América Latina estão reunidas para promover um termo de colaboração sobre o suporte e supervisão da Federação Internacional de Cães-Guia. Esse termo tem o objetivo de desenvolver um programa genético profissional que vai utilizar um banco de dados fornecido pela Federação Internacional e também técnicas de desenvolvimento genético, comportamental e físico para a criação, reprodução e treinamento de cães-guia. Durante a abertura, na data de ontem, várias escolas de treinamento de cães-guia apresentaram seus programas, escolas de São Paulo, Santa Catarina, enfim, e também, como eu disse, de outros países como Chile, México e Uruguai. Ao longo do evento, a intenção do IF Goiano e das instituições participantes é estabelecer parcerias com o intuito de promover o melhoramento genético dos cães-guia, trocas de experiência no treinamento e outras atividades. Para quem não sabe, o Campus Urutaí tem um programa chamado Programa Cão-Guia, que teve origem com a iniciativa do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas do Instituto Federal Catarinense do Campus Camboriú. Esse programa ele foi acolhido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano da Presidência da República e foi espalhado em alguns IFs, dentre eles o IF Goiano, Campus Urutaí. Esse programa tem o objetivo de formar novos treinadores e instrutores de cão-guia, bem como também treinar e fornecer animais como ferramentas de inclusão para pessoas que são cegas ou têm baixa visão. Para você ter uma ideia, o tempo de formação de um cão-guia é de aproximadamente 2 anos, uma vez que ele tem que passar por uma etapa de socialização e somente depois desse período é que ele é direcionado para o treinamento em si. Então essa é a principal novidade dessa semana que a gente está trazendo, esse evento aí que promete render bons frutos e boas parcerias na área de formação de instrutores e de criação e treinamento de cães-guia também, Isaura. É um projeto muito interessante, muito bonito, a gente já até falou aqui, a gente conversou, né, com os responsáveis do campus Urutaí e é sempre bom a gente dar esse tipo de notícia aqui no Intercampus. Gustavo, olha... Exatamente, Sara, obrigado. Seja bem-vindo novamente, né, a gente tem a participação do Gustavo Martins a partir de agora, né, aqui toda quarta-feira com a gente no Intercampus. E, Gustavo, a gente já fica esperando, então, a sua participação na semana que vem, viu? Eu também já estou ansioso pela participação da semana que vem. É bom estar de volta aqui na Rádio Universitária no Intercampus. Tá joia, obrigada. Até semana que vem, Gustavo. Até semana que vem. Obrigado a vocês. A repórter estagiária da Rádio Universitária, Camila Teles, traz mais notícias sobre educação. Vamos acompanhar.
Estão abertas as inscrições dos processos seletivos para cursos superiores, cursos para jovens e adultos e cursos técnicos do Instituto Federal de Goiás, o IFG. Para se inscrever, o interessado deve entrar no site do IFG. Lá, ele encontra todas as informações sobre o processo e os editais completos. O prazo de inscrição ao vestibular do IFG e para os cursos técnicos vai até o dia 5 de maio. Para os cursos de jovens e adultos, a data é estendida até o dia 19 de maio. Todas as inscrições são gratuitas. Propor políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio no estado de Goiás. Este é o objetivo do grupo de trabalho integrado pela UFG, em parceria com mais de 40 entidades do setor agropecuário goiano. O grupo, chamado de Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas Públicas do Agronegócio, foi criado na sexta-feira, dia 29 de março. O encontro teve a participação da vice-reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves, além do governador do estado, Ronaldo Caiado, e outros nomes importantes do agronegócio no estado de Goiás. Para a vice-reitora da UFG, a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento do estado de Goiás, uma vez que reúne as principais instituições e entidades no esforço coletivo de formulação de políticas públicas para o setor agropecuário. Meu nome é Camila Teles, estagiária de jornalismo para a Rádio Universitária. O cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será mantido. Isso é o que afirma uma nota do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Essa nota aí foi lançada na terça-feira. A divulgação da nota veio em resposta à notícia de falência da gráfica contratada para diagramação e impressão dos cadernos de prova. Segundo o INEP, outras alternativas seguras já estão sendo avaliadas. De acordo com o edital, as inscrições para o Enem 2019 acontecem entre 6 e 17 de maio e a aplicação do exame está marcada para os dias 3 e 10 de novembro. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás, realiza de 3 a 5 de abril o terceiro colóquio internacional do Núcleo de Estudos Avançados em Religião e Globalização. Essa edição tem como tema Religião na Política, Tendências Atuais. Para falar mais sobre essa temática, vamos conversar agora por telefone com o professor da PUC Goiás, Alberto da Silva Moreira, que é coordenador do colóquio. Olá, professor, obrigada por atender nosso convite. Olá. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Então, professor, o Brasil é um país que teoricamente é neutro, né, em relação à religião, mas parece Sim. que a religião permeia tudo, né? Ela está presente até na vida do indivíduo que não tem nenhuma religião, que não adota nenhuma religião. É isso mesmo? É isso mesmo. Desde 1891, o Brasil é um estado laico, houve a separação aí da religião do Estado. Até então a religião católica era a religião oficial do Estado brasileiro, né? Mas de fato a religião permeia todas as realidades da vida cotidiana. É claro, também a questão do ateísmo, do direito a não acreditar em nada. Às vezes até o ateísmo tem os seus membros militantes que fazem dessa postura também quase parecido como uma religião. Mas esse colóquio nosso é para nos ajudar a entender essa situação, seja do Brasil, seja do mundo, que nos apresenta um cenário bastante preocupante, que igrejas formam bancadas confessionais, elas criam partidos, financiam candidatos, e não é só no Brasil, tem em outros lugares também. A fé, a religião tem sido aproveitada por estados regimes políticos que às vezes têm um nível de legitimação junto à população muito fraco. Eles se utilizam justamente da religião para reforçar a sua legitimação social.
Então, para entender e debater essas questões é que a gente está realizando esse congresso. Tem muita gente boa participando. Professor, mas explica uma coisa para o nosso ouvinte aqui. Se o nosso Estado é laico, como é que essas religiões conseguem influenciar, interferir tanto nas nossas relações políticas? Na verdade, o Estado é laico, mas as pessoas têm convicções, seja convicções políticas, preferências ideológicas, preferências religiosas, e às vezes organizam grupos de pressão em nome dessas preferências, em nome desses pertencimentos, né? Isso, na verdade, não é nada de novo. Não temos na história período em que, digamos, convicções religiosas de grupos ou preferências não estivessem representadas ou misturadas com o poder. De fato, a religião, como orienta a visão de mundo das pessoas e os seus valores, ela vai se expressar através de preferências, de candidatos, de plataformas, de políticos, basta ver, por exemplo, hoje que Deus é o nome mais chamado, né? Sim. Deus é utilizado hoje, aquele mandamento, não tomar seu santo nome em vão, é o mais profanado hoje, porque toda hora todo mundo quer falar em nome de Deus. Qual Deus? Essa é outra questão. É verdade. Se Deus se identifica com aqueles que vivem usando o seu nome, essa é uma outra questão que a gente poderia debater. Mas eu acho que a questão não é que as religiões se organizem. Numa democracia, todo mundo, também os religiosos, devem ter o direito de acesso à palavra e a manifestar-se. Claro. O problema é uma estratégia de ocupar espaço dentro do Estado, não apenas para defender seus interesses religiosos, mas defender o interesse de grupos, de pessoas ou de segmentos confessionais ou institucionais, não é? Quer dizer, faz da política não a busca do bem comum, porque teoricamente o fato de um deputado ser católico, ou ser ateu, ou ser protestante, ou ser umbandista, isso não tem problema, desde que ele faça do seu mandato a representação da sociedade toda, busque o bem comum, digamos. Sim. A questão da política deveria ser o bem comum de todas as camadas ou classes sociais. Mas isso não acontece. Essa política se torna a busca de interesses corporativos, de grupos, às vezes nem chegam a ser igreja. Não dá nem para dizer, olha, tal fulano está buscando apenas o bem da sua igreja, o que também acontece. Mas às vezes é de um grupinho lá dentro daquela igreja. Professor, no nosso país, como bem o senhor explicou, há diversas manifestações religiosas, mas a tolerância em relação à religião do outro também é uma necessidade que se impõe, né? Para o povo brasileiro, isso ainda é um grande desafio? Ainda é um grande desafio. Há uma grande intolerância religiosa no Brasil. Se a gente tomar os dados aí dos ataques feitos aos terreiros de Umbanda, de Candomblé, aos centros espíritas, mesmo a capelas católicas, e em alguns casos muito menores, também contra os pentecostais ou os protestantes, a gente vai ver que o Brasil, aí nós estamos longe de alcançar aquilo que a gente chama de pluralismo religioso. Nós temos uma grande diversidade religiosa, uma grande diferença, mas nós não alcançamos o pluralismo religioso, que seria a convivência pacífica entre membros de diferentes sistemas religiosos ou de crenças religiosas. E isso, sem isso, não é possível ter uma sociedade democrática, porque a democracia implica que no respeito pelas convicções do outro, inclusive no respeito pelo direito do outro de não ter nenhuma convicção religiosa, Sim. Direito de respeitar também os ateus. Então, sem isso, nós o que temos hoje é uma sociedade intolerante à diferença de gênero, a diferença da opção sexual, a diferença da opção religiosa. E o pior, o que eu acho, é que o Estado brasileiro, e essa é uma questão séria, o
O Estado brasileiro diz que formalmente é laico, mas ele tolera a intolerância. Ou seja, nós não podemos ter um Estado que tolera a intolerância, que quando tem, por exemplo, grupos, às vezes, em determinadas cidades, principalmente nas favelas, às vezes, que atacam mães de santo, que expulsam membros das religiões afro-brasileiras do bairro, que depredam, às vezes, centros espíritas e tal, o Estado tem que agir, não é? E o Estado não tem nem uma polícia religiosa ou nem delegacia para, digamos, conflitos religiosos, nem pessoal especializado, ou seja, o Estado nosso está, debaixo da sua aparente neutralidade, está tolerando que grupos intolerantes, agressivos, estejam, digamos, exercendo terrorismo religioso também. Como se por trás dessa omissão aí o Estado estivesse chancelando essas violências, né, professor? Exato. Na prática é isso que acontece, não é? Certo. O Estado se torna imóvel, não age com rigor, então ele tolera, ele está, no fundo, também está estimulando para que isso aconteça, ou continue acontecendo. Bom, vamos falar um pouco, então, das atividades do terceiro colóquio, né? Que outros assuntos serão debatidos, professor? E onde é que o colóquio vai ser realizado? O colóquio vai ser realizado no auditório da Escola de Formação de Professores e de Humanidades. É um prédio ali na Avenida Anhanguera, ao lado da Cical, onde a universidade reuniu quase todos os seus programas de pós-graduação. Então, ali tem um prédio, na entrada pela rua 227, e que tem no seu andar térreo um bom auditório, e ali que nós vamos realizar o colóquio. Por exemplo, o colóquio é organizado pelo Núcleo de Estudos Avançados em Religião e Globalização. Então, nós não buscamos, desde o início, entender apenas a situação, a realidade brasileira. Nós começamos com a mirada sobre a questão da religião e nos enfrentamentos políticos atuais no mundo. Então, tem um professor italiano, o professor Enzo Patti, que vai nos dar uma visão global dos contextos onde a religião se mistura com política, como é que está aí. Depois, amanhã, por exemplo, nós temos também, na parte da manhã, sejam contribuições de mais fundo teórico, que vão nos dar uns quadros teóricos para entender isso. Depois temos alguns casos práticos, por exemplo, temos um professor alemão e um professor tunisiano da África, da Tunísia, que vai nos falar da situação das igrejas cristãs, por exemplo, na Europa e na Alemanha, e outro vai falar do Islã. O Islã e os enfrentamentos políticos, por exemplo. E na sexta-feira vamos dedicar toda a manhã da sexta-feira à situação brasileira. Os evangélicos na eleição presidencial, a Igreja Católica nas eleições, os movimentos ecofeministas e LGBT nas eleições, quer dizer, tentando ver se a sua religião, se a sua teologia política teve alguma influência no comportamento durante as eleições, etc. Não é? Então, nós tentamos conjugar, seja os estudos teóricos que ajudam a entender, seja a análise prática dos casos, não é? Sim. Tá certo. Será cobrada alguma taxa, professor, para participar? Sim, você sabe que realizar um evento dessa magnitude nem sempre é tão fácil. Então, a gente está pedindo aos participantes, aqueles que vão participar dos 2 dias e da noite, uma taxa de R$30. A pessoa pode fazer sua inscrição pelo telefone 3946-1673. É só dar o seu nome, 3946-1673, que é lá da PUC, ou então dirigir-se diretamente para o auditório, vai iniciar hoje às 19h30, e fazer a sua inscrição ali mesmo na entrada, né? Professores de ensino fundamental e médio não pagam. E alunos de graduação também não pagam.
Tá certo, nós conversamos com o professor Alberto da Silva Moreira, ele é professor da PUC Goiás e coordenador do colóquio, né, desse colóquio da PUC que vai discutir religião e política, uma visão global sobre esse assunto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na rádio da UFG e bom evento para vocês. Eu é que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Estamos apresentando Intercampus. A UFG promove nesta quinta-feira, 4 de abril, uma palestra para discutir o impacto das mudanças climáticas globais sobre o ecossistema antártico. Para falar sobre esse tema, foi convidado o professor Jair Putzki, da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul. E para nos contar um pouco mais sobre o que ele irá abordar na sua palestra, o professor Jair conversa agora, né, por telefone com a gente. Olá, professor, bom dia, obrigada por atender nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, Isaura, a todos os radioouvintes também. Então, professor, antes de falar sobre os impactos das mudanças climáticas, né, no ecossistema antártico, explica para a gente o que é e qual que é a importância desse ecossistema. Sim, na verdade, o Programa Antártico Brasileiro, ele mantém pesquisas na Antártica desde a década de 80, 1974, a gente começou com os trabalhos básicos por lá com a instalação da nossa primeira estação antártica, a Estação Comandante Ferraz, e desde então a gente tem contribuído com praticamente países de todo o planeta com investigações no Polo Sul. Toda a interferência desse Polo Sul ela é muito grande sobre a América do Sul, até pelas questões de clima, propriamente ditos, mas também existe uma série de outras possibilidades de pesquisa, e uma delas é justamente entender como esse problema das mudanças climáticas está afetando aquela região, já que o ecossistema não é tão complexo como o que a gente tem no Brasil. Então, a possibilidade de estudar mudanças climáticas na Antártica permite que você possa transferir informações para sistemas cada vez mais complexos e tentar compreender o que ocorre por aqui. Então, a pesquisa ela tem condições de ser muito mais facilmente multidisciplinar, envolvendo muito mais países, e de nós chegarmos muito antes numa resposta mais condizente de como, de fato, essas mudanças climáticas possam estar interferindo sobre um ecossistema como aquele, né? Certo, então quer dizer que a gente sente o reflexo aqui, né, do que acontece lá na Antártica, de certa forma, esse impacto atinge a gente aqui, atinge o planeta todo, né, professor? Exatamente, nós temos hoje reflexos praticamente em todo o planeta, né? O tempo todo a gente está vendo que as nossas atitudes incorretas com relação ao meio ambiente estão se tornando cada vez mais sérias com o que está sendo nos oferecido de retorno né, dessas mudanças climáticas, e todo mundo está sendo de uma ou de outra forma afetado. A gente está acelerando esse processo todo, né, e o que era normal na natureza hoje está sendo acelerado, e esse retorno com relação ao ecossistema ainda está sendo muito pouco compreendido. Como na Antártica a gente só tem 2 plantas com flor, a gente tem cerca de 111 espécies de musgos, 400 e alguma coisa espécies de líquens, são as únicas espécies continentais, mas fica fácil esse estudo e o que a gente está percebendo, que com o avanço, principalmente do recuo das geleiras, essa vegetação está se tornando cada vez mais abundante, e isso pode ter reflexos sobre o restante do ecossistema. Do mesmo jeito que uma espécie de ave precisa na Antártica de musgos para construir seu ninho e reproduzir-se, ter seus filhotes, né? Essa ave pode ser uma predadora de pinguins. Então, muitas vezes as pessoas, os cientistas imaginam que a redução na quantidade de pinguins está associado muitas vezes ao problema climático, quando na verdade está associado, mas indiretamente, porque a ave que preda pinguins está se tornando muito mais abundante porque tem mais material disponível para fazer seus ninhos. Uhum. Então, muito do que a gente está conseguindo compreender na Antártica agora, né, está permitindo algumas considerações paralelas e que explicam números diferentes de espécies daquele ecossistema e de como elas estão se comportando. Então, claro que grande parte das espécies de lá migra, volta para a América do Sul ou para ilhas do sul da América aqui no período de verão, de inverno, mas no de verão elas se concentram por lá. Então, tem espécies que atravessam o globo, né, e que vêm do Polo Norte aqui para o Polo Sul para se reproduzirem. Tem espécies que migram extensões muito grandes,
tem espécies de aves da Antártica que são encontradas até o Maranhão, aqui no Brasil. Então, a circulação, inclusive de doenças transportadas por esses animais, né, existe, e também é um reflexo direto ao que pode acontecer no Brasil. Sim. Eventualmente, de doenças que não eram comuns, principalmente da região onde eu venho, do Rio Grande do Sul, hoje nós temos esquistossomose para lá, a gente tem um problema sério da febre amarela, da malária que está descendo, tudo são reflexos dessas mudanças climáticas também, tá certo? Sim, agora, na prática, professor, é possível minimizar, né, esse quadro, minimizar essas mudanças climáticas? Então, a gente tem, basicamente, e isso é uma discussão muito importante, né, porque depende de cada um, mas também depende de decisões ao nível de governo, depende de decisões ao nível de Estado, né, e muitas vezes uma mudança climática pode, por exemplo, estar nos afetando, né, e as pessoas não se dão conta também de que isso é um efeito das mudanças climáticas. Então, as pesquisas podem demonstrar isso, mas principalmente uma coisa muito importante, que é o trabalho de cada um. A gente está hoje numa série de atividades. Vamos ter carros elétricos, né? A gente sabe que na virada de 1900 nós já tínhamos carros elétricos. Por que não se tem isso como opção hoje? A gente tem uma condição de, o Brasil produz muito mais energia de uma fonte ou de outra, e de nós estimularmos atitudes ao nível de governo, de mudança de comportamento e principalmente também das pessoas, de trabalharem muitas vezes com energia solar, energia de fonte renovável, eólica, enfim, que poderiam permitir, né, que a natureza possa dar um retorno o mais breve possível e as próximas gerações não passem por um problema sério que a gente não vai sentir tanto, mas que é para as próximas gerações. Então, nós nos antenarmos e de mudarmos o nosso comportamento. Então, até algumas coisas que eu posto na minha página do Face, né, em que atitude simples, tu optar por uma caneca que tu carrega contigo, né, as mudanças ao nível de legislação com relação a canudos de plástico, tu não botar mais plástico na tua vida, tudo isso é possível de ser feito, mas também depende de atitude individual e coletiva. Sim. Então, professor, sobre a sua palestra nessa quinta-feira na UFG, né, o evento é aberto, tem alguma taxa? Quem que pode participar? Então, existe um sistema de inscrição dentro do ICB aqui, né, para participar da palestra. Esse sistema de inscrição, você entra no ICB lá e faz a inscrição para poder participar. Em geral, na página do ICB você consegue ter acesso às formas de participação, tá bom? E eu gostaria de ter o maior número de participantes possíveis, mas depende da estrutura de me proporcionar em termos de auditório. Então, assim que lotar, e ainda não está lotado, mas ainda tem espaço lá para mais uma galera participar, ok? Tá certo, professor Jair Putzki, muito obrigada por conversar com a gente aqui na rádio da UFG. Eu que agradeço e obrigado pelo espaço, também parabéns pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo na área ambiental também. Obrigada, professor. Bom evento para vocês. E lembrando que a palestra do professor Jair Putzki para discutir o impacto das mudanças climáticas globais sobre o ecossistema antártico será nessa quinta-feira, dia 4 de abril, a partir das 14h, no anfiteatro do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, que fica no campus Samambaia. E com essa conversa a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Thiago Damaso. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.